Porque a gente tem também os modelos de relógio aviador, né? Que também Certo. são bem famosos. Certo. E eles também têm cronógrafos. Tem uma Tem. estética que, para uma pessoa leiga, ou às vezes nem Um tão monte leiga de assim, cálculos e diferentes. também, Né? mas que assim, esteticamente pode parecer parecido, desculpa a redundância, mas pode ser bem semelhante com um driver. Sim, né? sim. Quais são as diferenças entre os modelos aviadores e os drivers? Se é que tem... Putz, eles têm várias medidas específicas de aviação. Não vou poder te dizer exatamente o que é, mas... Não, na técnica deve ter um monte de diferença, mas na prática, na prática não, desculpa, esteticamente tem alguma diferença determinante? Talvez você tenha o... Não necessariamente, né? Todas as derivadas que você quer calcular são a partir do tempo, né? Então você tem lá a medição do tempo e a partir dali você tem certas derivadas. Tem negócio de altitude, quanto tempo você mexe. Você vai usar de acordo com os relógios que você também tem no avião. Então assim, tem esse tipo de cálculo. Mas eu não sou um aviador... Não, é que sabe por que eu estou fazendo essa pergunta, Ale Henrique? Porque como, acho que é um assunto que a gente vai entrar em algum momento, mas como você mesmo falou, o relógio hoje em dia ele perdeu um pouco da questão da funcionalidade, né? Total. Então, bastante, inclusive. E quando a gente fala de modelo driver, aviador, a grande maioria das pessoas, pelo menos para quem não é muito apaixonado pelo universo dos relógios, não se aprofunda tanto, nem pensa tanto na questão da funcionalidade, porque é óbvio que um relógio de aviador tem funções muito diferentes de um piloto, né? Então pensa mais na questão da estética em si, né? Sim. Porque às vezes o cara vai pegar um relógio de driver, ele nem sabe o que faz cada coisa, né? Ele pega pela estética mesmo. Sim. Então a pergunta que eu fiz foi mais referente à estética mesmo, mas eu acho que nesse caso não tem muito uma coisa que diferencia um do outro, porque vai ter cronógrafo, né? Com certeza é o cronômetro, né? O cronógrafo e você tem... Porque assim, é o que a gente está falando. Inclusive assim, só para explicar, assim, são todos resultados que vêm a partir da medição do tempo. Vou te dar uma outra função que tem neste daqui, por exemplo, que é o TPS. O TPS ele tem esse aqui, por exemplo, ele tem o taquímetro de medição desde o 12 até aqui. Esse aqui, ele tem outra função. O taquímetro começa aqui embaixo. Você vai ver que assim, a gradação é igual a partir daqui. Esse relógio tem um negócio que chama, tem um pulsômetro, que é uma função que nada tem a ver com o automóvel, mas era uma função que tinha em relógios da década de 60 para o médico. Nada mais é do que uma calculadora também. O que é o pulsômetro? Você vai pegar, você vai botar você vai medir, você vai acionar o cronômetro e você vai ver quantas pulsações. Você vai contar 15, na verdade, batidas e vai fechar o cronômetro de novo. E ele simplesmente vai te dizer em 1 minuto quantas pulsações seriam. Ele simplesmente está multiplicando. Sim. É um multiplicador. É simples. Que legal. Em alguns outros tipos de relógio acabou tendo uma função maior, tipo um diver, um relógio de mergulho. Aí tem uma capacidade maior. Sim. Né, para suportar pressão, água tal. E pressão. Isso. Sim. Então, aí é uma questão mais funcional do que estética, né, na verdade. Sim, o diver, por exemplo, ele tem inclusive poderia também ter o driver aqui, mas o de mergulho, ele tem necessariamente ele tem que ter o bezel, o rotativo, né? Porque você vai lá, entrou na água, você já vai jogar ele no ponteiro dos minutos. Você vai pegar a parte zero do bezel e vai jogar onde, por exemplo, está aqui, para você saber quantos minutos você está embaixo da água. Então, por isso que é a função dele de mexer, né? Sim. E aí, por exemplo, tem relógio GMT. GMT é aquele que tem mais de 1 hora, né? Você tem a tua hora local e você pode acompanhar outras horas locais, né? Então, você também tem o bezel rotativo, porque, na verdade, você vai ajustar Nova York. Nova York é 2 horas para trás. Você vai lá e joga o bezel externo 2 horas para trás, você tem as 2 horas funcionando, entendeu? E daí você estava falando de como é que é o processo de criação, né? Que tem tanta coisa interessante para falar que a gente já estava falando de... Então, eu nem lembro de que a gente parou. Não, do processo de criação, eu acho assim, escolha do modelo é muito... Com certeza tem uma parte aí, paixão. As coisas não acontecem sempre como a gente quer, né? Então a gente começa a fazer um modelo, depois vê que outra coisa está mais interessante, ou dá uma outra ideia, ou às vezes até por uma questão assim, tem coisas que a gente quer fazer, mas são muito caras para fazer, então você acaba fazendo uma coisa. Então assim, obviamente você tem muitas variáveis na escolha.
Mas eu, por exemplo, eu gostaria... modelos que tem para frente. Eu vou fazer a sequência de CHR. Outro modelo interessante que a gente deve fazer, provavelmente ano que vem, é cronômetro década de 50, que é um relógio mais clássico do que esse aqui, que é anos 60, que já tem uma cara até meio clássica, mas é um negócio mais conservador ainda. Ele tem algumas características de como eram os cronômetros da década de 50. Então é interessante. E a gente quer fazer também um relógio automático. E aí vamos entrar naquela questão do relógio, o quartzo automático. Para que as pessoas... assim, vou falar, não só aqui no Brasil, mas lá fora. É muito comum um cara escrever: seus relógios são lindos, mas por que não são automáticos? É praxe. E aí eu vou explicar. Se eu fizer um relógio automático com cronômetro, que é o que eu quero fazer, porque faz parte da marca, é um relógio muito caro. O cronômetro automático é um relógio lá fora de mais de $2.000, no Brasil ia ser R$20.000, porque aqui tem esse imposto desgraçado que a gente tem que pagar, que é imenso. Então, assim, são relógios inviáveis. Você começa a entrar num campo, numa parte de mercado, né, vamos dizer, num nicho diferente do nosso. Certo. E são relógios que você tem muito manutenção. São relógios complicados. Se você tiver um relógio automático, cronômetro, que é um relógio caro, e vender como a gente vende diretamente ao consumidor online, via, né, plataforma online, você imagina, eu vou vendo para um cara na França: o relógio está atrasando, e atrasa. Ou o relógio está adiantando, e adianta, porque esses relógios, eles realmente desregulam com facilidade. Você pode quebrar uma micromarca nessa brincadeira, de ficar, então tá bom, me devolve, shipping de volta, manda para serviço, shipping para lá, shipping para cá. É muito complicado você gerenciar um negócio desse, tá? Uma micromarca com relógios automáticos. Se eu falar de relógio automático sem cronômetro, já cai para um patamar muito mais acessível. E daria para fazer. E a gente por exemplo, 5, 10 mil, mais ou menos, que você cortar tipo 50%. Eu acho que dá para fazer um relógio no Brasil automático. E tem gente que vai falar que ele consegue ver o Seiko Dive por R$2.000, sei lá, sempre vai vir, cara. O Seiko Dive, R$2.000, os caras fazem 500 mil relógios. Exatamente, entendeu? Nível... É o próprio fabricante, a própria Seiko, tá assim, é incomparável. O volume te dá outro tipo de margem, né? Mas daí você não vai ter coisa exclusiva. Não, e é isso que eu falo. Você gosta do Seiko Dive, vai comprar seu Seiko Diver. Eu vendo pro cara que gosta do Seiko Diver, mas que quer comprar outras coisas também, entendeu? Então, assim, é tal negócio. O cara pode comprar um carro 4 cilindros de R$60 mil, R$70 mil, ou ele pode comprar um de R$450 mil. Assim, são comparações meio infundadas, na minha opinião. Mas onde que eu estava? Que vocês estão cogitando lançar o automático, mas sem o cronômetro. Sem o cronômetro. Um projeto já até muito discutido. É um relógio que você realmente precisa caprichar muito no entorno, porque não é um cronômetro, para fazer um relógio interessante em cima disso. Entendi. E está preparado, porque um relógio automático atrasa, adianta, dá problema. Não é que nem isso daqui. Isso aqui não dá problema. Então, você começa a ter esse movimento de assistência técnica. Comprei um relógio, ele atrasa 6 segundos por mês. É isso aí mesmo. 1 minuto por mês. Ou mais, é muito mais que isso, né? O automático. E as pessoas não entendem muito essa brincadeira. Mas, em geral, as pessoas gostam do automático, porque é um negócio extremamente mecânico. Dá aquela sensação de uma coisa que vai durar para sempre. Que também não é verdade. Pela complicação, né? Relógio é muito medido em complicação.